tudo bem? Professor Rafael Carlos de Sociologia mais uma vez aqui com vocês na área e hoje a gente vai falar sobre um assunto que é muito importante dentro da sociologia, que é tipos de violência. O nosso assunto hoje vamos tratar sobre diversos tipos de violência, esse fenômeno social tão presente no cotidiano, parte de outras sociedades, não somente da nossa, e é sobre isso que iremos tratar nessa aula de hoje. A aula de hoje está dividida em 6 tópicos, beleza? Vamos prestar atenção aqui comigo, vamos lá. Tipos de violência é o primeiro. Violência física, psicológica, econômica ou patrimonial. Depois a violência simbólica, que é um conceito muito importante do teórico Pierre Bourdieu na sociologia contemporânea. E para fechar, o chamado triângulo da violência, teoria do norueguês Johan Galtung, beleza? Então me acompanha, vamos junto comigo falar agora sobre os tipos de violência. Como a gente sabe, a violência é um fenômeno social, considerada por Durkheim, o pai da sociologia no sentido científico, como um fenômeno social normal. Professor, o que é isso? A violência é uma coisa normal? Não. Quer dizer que, como fato, por ser algo frequente, consideramos na sociologia a violência como um fato comum. Sendo assim, é classificada como normal. Não porque aceitamos a violência, mas porque é algo presente de forma rotineira, frequente no cotidiano das diferentes sociedades humanas, entendeu? E a violência pode se manifestar de muitas formas. Por isso que existem tipos distintos de violência. A violência pode ser, por exemplo, a violência física, a agressão, o chute, o soco, é um tipo de violência física. A violência pode ser psicológica também, a gente já vai ver como ela acontece daqui a pouquinho. A violência pode ser patrimonial, a violência pode ser simbólica, ou seja, existem muitas maneiras diferentes de percebermos o fenômeno social violência em nosso cotidiano. E na aula de hoje, iremos tratar sobre as principais, ok? Começando com a violência física, que é aquela que é mais, digamos, visível, a que é mais perceptível em nosso dia a dia. Olha só, a violência física tem como exemplos golpes, ferimentos, submissões físicas como puxões, empurrões, ou seja, é um tipo de violência muito escancarada, muito explícita, completamente visível. Mas existem tipos de violência que não são tão perceptíveis assim, que não são tão explícitas, que não são tão visíveis. Exemplo, a violência psicológica. A violência psicológica pode se dar a partir de ameaças, a partir de humilhações, a partir de intimidações, que não necessariamente é algo muito simples de perceber no cotidiano. Exemplo, um relacionamento abusivo. Não é isso? Pode acontecer esse tipo de violência, a violência psicológica, mas nem sempre para os outros ela é perceptível. Assim também como a violência moral. Difamações, chantagens, calúnias fazem parte desse tipo de violência. A violência sexual também é um tipo de violência física, só que relacionada à prática sexual, ok? Então, abusos, assédio, estupro, exposição da pessoa à nudez são exemplos de violência sexual. A violência econômica e patrimonial tem a ver com o quê, professor? Tem a ver com a retenção de bens ou capital, dinheiro, né? Roubo, furto, por parte ali do parceiro. É um tipo de violência doméstica, inclusive, muito comum na relação entre casais, infelizmente, ok? E a violência social, a discriminação, a segregação, o preconceito, a intolerância, são exemplos de violência social. Então, como você pôde perceber aqui na tabela, existem tipos distintos de violência e a gente pode percebê-las a partir dos exemplos nas relações sociais no nosso cotidiano. Agora a gente vai explicar separadamente algumas delas, começando com a violência física. Por que o nome é violência física? Porque ela pressupõe o uso da força física, ok? É um ato agressivo que tem a intenção de causar dano, seja a vida, a integridade da pessoa, né? A integridade do corpo, então ela é uma violência com o uso da força física, por isso chamamos de violência física. Tapa, soco, chute, empurrão, a utilização de algum artefato para produzir o dano, né? Impor-se pelo uso da força, oprimir, ferir ou causar qualquer tipo de dano físico é exemplo do que é violência física, ok? Mas como eu te falei, tem algumas coisas que parecem ser violentas, mas não necessariamente são classificadas assim. Exemplo, tatuagem.
A tatuagem pode ser um ato violento? Se a pessoa que está se tatuando, né, o tatuado, ela tem a vontade de ter uma tatuagem, não existe a intenção de causar dano por parte do tatuador. Então, mesmo que ela sinta dor, aquilo não é um ato violento. Da mesma forma, um cirurgião, um médico, quando faz algum procedimento, ele não está violentando o paciente. Ele está, às vezes, até salvando a vida da pessoa. Mas é claro que parece, às vezes, ser violência, mas se não há intenção de causar dano, lembre-te disso, né? É importante a gente lembrar disso, não pode ser classificado como ato agressivo ou violento. Tá? Então, nem tudo aquilo que a gente olha e parece ser violento, nos esportes, por exemplo, o esporte tem uma violência que é regulada. Então, existe um regulamento dentro dos esportes que tem o uso da violência e, por isso, está ali dentro daquilo que é permitido. E os competidores nesses esportes onde há uso de violência já vão competir sabendo disso, ok? Então, presta atenção nessas exceções. Fechado? Próximo tipo de violência. Violência psicológica e também moral podem ser vistas ali juntas, a partir da utilização de palavras, de atos ofensivos como forma de agressão. Xingamentos, calúnias, humilhação, exposição da pessoa, opressão, submissão, fazem com que a vítima seja coagida sem a necessidade de utilizar a força física. Eu vou te dar um exemplo, a ameaça. A ameaça é um exemplo de violência psicológica. E não necessariamente a ameaça, ela vem junto com o uso da força física. A ameaça, a chantagem, elas podem estabelecer aquilo que a gente está citando como violência psicológica. Não há necessidade de causar dano físico ou de usar a força física, a agressividade, nesse sentido, mas há, sem dúvida, um ato violento a partir da chantagem, da humilhação, a partir da intimidação. Ok? Próximo tópico. Violência econômica ou patrimonial. Essa aqui, os idosos, por exemplo, sofrem muito esse tipo de violência, que é quando existe a retenção do capital, do salário, do patrimônio por parte das pessoas da família ou de fora da família que cuidam dessa pessoa idosa. Então ela retém lá o cartão do banco, por exemplo. E aí a pessoa que está cuidando, entre aspas, do idoso ou da idosa, se apropria do dinheiro, porque ela tem um cartão e a senha, entendeu? Então esse tipo de violência é uma violência patrimonial. Por que o nome é patrimonial? Porque está relacionada à propriedade, ao patrimônio. Se você um dia já foi furtado ou roubado, você sofreu uma violência patrimonial, que não necessariamente vem acompanhado de uma violência física ou psicológica, sobretudo quando a gente fala de furto, entendeu? Então são exemplos distintos de como a violência acontece no cotidiano. Olha só, a violência patrimonial ou econômica ocorre quando a propriedade, atenção no critério, propriedade ou os meios de subsistência, dinheiro, capital, são negados ou retirados por uma pessoa ou grupo. Aí falamos sobre a violência patrimonial ou econômica. Furtos, roubos, subtrações ou impedimentos de ter acesso à sua propriedade, ao seu dinheiro, ao seu capital, podem ser caracterizados como um tipo de violência econômica ou patrimonial. É só lembrar do exemplo dos idosos, né? Que tem alguém ali, entre aspas, cuidando da pessoa, mas muitas vezes está se apropriando do seu patrimônio, se apropriando do seu dinheiro, por exemplo, certo? Então, esse exemplo ajuda a gente a entender melhor o que significa esse tipo de violência. E aí a gente chega numa parte muito importante da aula de hoje. Por que, professor, é mais importante que as outras? Não que seja mais importante que as outras, desculpa, mas é porque é um conceito específico, é um conceito próprio da sociologia, tá? Então, por exemplo, você estuda a violência em vários conteúdos diferentes, mas quando a gente estuda em sociologia, existem conteúdos que são pontuais, ou melhor, conceitos que são pontuais, que são específicos dessa área de conhecimento. Um deles é esse aqui, violência simbólica. O outro, que a gente vai ver daqui a pouco, é chamado triângulo da violência. Então, essa última parte da aula, que a gente começa agora, é a parte que, sociologicamente falando, é mais pontual, é mais específica. Os outros tipos de violência citados, você percebe facilmente no cotidiano, são palavras que você já está acostumado. Agora, esses aqui, redobra a atenção. Então, eu vou dar um tempinho aí para você pegar caderno, pegar a caneta. Eu sei que de repente já está até do ladinho, então preste atenção nas dicas, que a partir de agora vai ficar sério o negócio, beleza? Violência simbólica, atenção.
Violência simbólica é um conceito criado na sociologia do século XX por um pensador francês chamado Pierre Bourdieu. A pronúncia do nome do cara é Bourdieu, mas se escreve assim, ó, Bourdieu, beleza? Mas se pronuncia Bourdieu. O Pierre Bourdieu, ele trata da violência simbólica em que sentido? Presta atenção. A violência simbólica é um conceito desenvolvido por ele, Bourdieu, que corresponde, atenção, ao poder de impor um processo de submissão pelo qual os dominados percebem a hierarquia, percebem a própria dominação que sofrem como algo legítimo e também natural, certo? Vou te dar um exemplo. A gente vive numa sociedade que tradicionalmente, historicamente, prioriza em muitos setores o ser masculino em relação ao feminino, beleza? Então, se a gente pensar na vida política, no mercado de trabalho, tradicionalmente a gente tem postos importantes ocupados por homens e não por mulheres. Então, existe uma construção social, histórica, cultural que prioriza muitas vezes o ser masculino. E com o passar do tempo, essas relações sociais, essas práticas vão se perpetuando. E acabam estabelecendo essa relação de dominação homem-mulher como algo natural, normal, legítimo. Certo? Então vamos lá. Desde cedo, desde criancinha, você percebe que a forma de educar meninos e meninas, por vezes, é diferente. Se você, garota, está me escutando agora e tem um irmão, você sabe disso. Se você também é um garoto e tem uma irmã, você vivenciou isso na sua infância, certo? Então as meninas, por exemplo, o que normalmente elas ganham de presente? Elas ganham bonecas, elas ganham conjunto de cozinha, elas ganham presentes quando criança que remetem à vida privada, remetem ao ambiente da casa, certo? A boneca simula uma filha que ela precisa cuidar. O kit de cozinha remete ao espaço da casa, o espaço da cozinha, certo? Então você vai a casa da Barbie, por exemplo, né? Então você vai percebendo que os brinquedos eles estão ali relacionados à vida privada, ao ambiente da casa. Os meninos, o que eles costumam ganhar de presente dos pais? Bola de futebol, de basquete. E aí para você jogar futebol, basquete, você precisa também de mais pessoas, que são seus amigos. E geralmente você joga bola fora de casa, porque a tua própria mãe e teu pai não deixam tu jogar em casa para quebrar as coisas. Então sempre é um ambiente de fora da casa. Outro brinquedo que ele ganha, carrinho. O que o carro te possibilita? Ir de um lugar até outro lugar. Entendeu? Ou seja, sempre é a questão do espaço público, do espaço de fora da casa. E esses espaços, eles vão se consolidando desde a infância. As próprias instituições, como a escola, a igreja também, elas estabelecem esses universos diferentes. O universo do comportamento masculino, das brincadeiras de meninos, o universo do comportamento feminino, das brincadeiras de meninas. Inclusive, muitas vezes motivados pela competição de meninos contra meninas, né? Na escola, nas gincanas e etc. Então, esse tipo de pensamento ele vai se reproduzindo com o passar do tempo e vai se perpetuando através das ideias, das relações, dos hábitos. E é tido muitas vezes como algo natural, como algo legítimo. Só que, na verdade, é uma construção social, cultural, no nível das relações sociais, que tradicionalmente vão se perpetuando e vão estabelecendo aquilo como algo natural, como algo legítimo. Beleza? E isso tem a ver com poder simbólico. Olha o exemplo citado. A ideia de que as mulheres pertencem ao espaço privado. Lembra do que eu te falei, dos brinquedos de criança e tal, que é o espaço da casa, e os homens pertencem ao espaço público. O espaço, por exemplo, do trabalho, do mercado de trabalho, da vida política. E isso, segundo Bourdieu, é uma característica de violência simbólica. Pode ser tido como um exemplo daquilo que o conceito quer traduzir. E o que o conceito quer dizer mesmo? Volta aqui para mim. Um poder de impor um processo de submissão pelo qual os próprios dominados tendem a perceber a dominação que sofrem como algo que é natural ou legítimo. E isso se dá ao longo do tempo, a partir da perpetuação de determinadas relações sociais.
A gente pode pegar esse exemplo e falar sobre ricos e pobres. Então, muitas vezes, se naturaliza a pobreza. Se naturaliza a condição de ser pobre a partir de uma ideia de mérito individual. E se esquece toda uma estrutura econômica e social que se tem por trás das ideias do que é ser rico, do que é ser pobre, do que é riqueza, do que é pobreza. Entendeu? Então é outro exemplo que a gente poderia citar também. Agora, para fechar a aula com chave de ouro, vamos falar de um pensador norueguês, que é também recente da sociologia contemporânea, chamado Johan Galtung. Beleza? Repete aí comigo. Johan Galtung. E o Johan, ele desenvolveu uma ideia chamada de triângulo da violência, certo? Ou seja, todos aqueles conceitos que a gente viu anteriormente, eles são trabalhados dentro desse triângulo, dentro dessa ideia do Johan Galtung. Presta atenção. Esse triângulo, ele tem aqui 3 partes que representam o que é a violência na sociedade. A primeira parte, a parte de cima, é chamada de violência direta. Atenção, viu? Violência direta é aquela que está no nível do que é físico, do que é perceptível, do que é visível, como, por exemplo, as agressões. Direta é aquilo que se pode perceber. Tudo que está da linha do meio para baixo é chamada de violência invisível. Atenção, hein? Existe a violência visível, que é do meio do triângulo para cima, e a violência invisível, que é do meio do triângulo para baixo. Na violência invisível, existem 2 pontos: a violência estrutural e a violência cultural. A violência estrutural, ela perpetua as relações de dominação. Faz parte da estruturação das relações sociais, da vida em sociedade. A violência cultural legitima essas práticas de dominação, torna isso uma coisa, entre aspas, natural, aceita, como se fosse o normal, como se fosse o comum, tá? Professor, por favor, cite um exemplo. Calma, vou citar para vocês. Eu quero que antes tu entenda o que cada parte representa. Daqui a pouco eu cito um exemplo bacana, tá? Vamos lá então. Existe um triângulo da violência. Do meio para cima são as violências visíveis. Do meio para baixo, as chamadas violências não visíveis, tá? Que estão no nível ali, sobretudo, ideológico. Atenção. Do meio para cima, agressão, chute, soco, pancada, terrorismo, todos os tipos de violência que são perceptíveis, que é a chamada violência direta. Do meio para baixo, certo? As violências não visíveis, como a violência estrutural, das relações de dominação. Lembra que dominação é uma relação social, tem aquele que domina e aquele que é dominado. E a cultural, que é a legitimação dessas relações de dominação. Olha só o exemplo que eu vou te dar. O nosso país, o Brasil, passou por mais de 3 séculos de escravidão durante toda a sua história. Então vamos lá, do descobrimento até hoje, a gente tem 500 e tantos anos, 521 anos de história oficial do Brasil. Nesses 521 anos, da chegada dos portugueses até hoje, durante 388 anos, quase 400 anos mais ou menos, a gente teve escravidão no país. Quem era escravo no Brasil? Eram os negros trazidos da África, que eram comercializados como escravos aqui no litoral brasileiro, certo? Então a escravidão no Brasil tem uma cor negra. Os negros que eram trazidos à força nos navios negreiros e comercializados aqui no país. Beleza? Então vamos lá. Nesse tempo todo de construção da sociedade, existe uma dominação do branco sobre o negro, legitimada culturalmente, o que faz com que o racismo ainda exista no país. Ainda existe uma percepção de que uma raça é superior à outra por conta de um processo estrutural de escravidão. E aí legitima-se o preconceito e muitas vezes os negros passam a ser discriminados de maneira violenta, a sofrerem agressões ou perseguições por conta do racismo que faz parte ali de uma tradição escravocrata da sociedade. Percebeu como é que está conectado aí a estrutura, a cultura e a violência direta? Pois muito bem. E com isso a gente encerra mais uma aula de sociologia. Espero que tenha sido muito bom para vocês e a gente se vê numa próxima oportunidade. Até mais. Tchau, tchau.